Pode, por favor, se colocar de pé. Que a nossa adoração seja coletiva, mas que cada um de nós aqui reunidos tenhamos uma experiência própria com o Espírito Santo nesta noite. Que o seu coração esteja preparado para conhecer mais a fundo, para estar em lugares que você não esteve antes. Se você acha que tem muita experiência com o Senhor, ou você que talvez nunca teve, se você buscar, você terá. E quanto mais você buscar, mais fundo você pode ir, porque o Senhor, Ele deseja ter intimidade conosco. E nós mesmos barramos isso, limitamos isso. Então não se limite esta noite. Você que está em casa, você que está aqui presencialmente, abra o seu coração. O Senhor, Ele quer ter um contato mais íntimo com você. Dizendo que o que conheço
Aleluia. Você pode aplaudir mais forte, porque é para Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Sejam bem-vindos essa noite, irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós recebemos e acolhemos todos vocês aqui essa noite. E se você está nos visitando pela primeira vez, um forte abraço. Uma manifestação de carinho nosso na pandemia é um abraço virtual à distância, mas sinta muito bem-vinda, muito bem-vindo e acolhido no nosso meio. E nós temos um presente para quem nos visita a primeira vez, tá bom? Se você quer saber mais sobre isso, é na livraria da nossa igreja. Passa lá e diga: eu sou visitante e gostaria de saber mais informações sobre isso. E nós temos um presente para te entregar ao final da nossa celebração. Você poderia dar um presente para uma pessoa que está perto de você aí? Não vai custar muito caro, não. Não vai precisar nem colocar a mão no bolso. Na verdade, vai precisar tirar a mão do bolso. Você pode dar um toquinho para ela, dar um aceno e falar: seja bem-vinda, seja bem-vindo essa noite. Enquanto eu converso com o pessoal da internet, seja bem-vindo a esse momento de adoração, e que Deus possa ministrar a sua vida, ministrar o seu coração, e você possa adorar conosco enquanto estiver conectado nessa celebração. Amém. Depois disso você pode se assentar, por gentileza. Quero passar alguns avisos rapidamente para que a gente possa continuar nesse momento, nesse ambiente de adoração. Tenho certeza que Deus tem algo precioso, maravilhoso, fantástico para ministrar a sua vida e o seu coração. Então não perca nenhum movimento, que eu tenho certeza que Deus tem algo para você aqui essa noite. Mas agora, nessa terça-feira, nós vamos começar uma nova série de mensagens que tem por título Sobrevivendo aos Dias Difíceis. Se você tem vivido dias difíceis, e se você quer mais força, mais vigor e mais orientação para superar e passar por eles, essa é a série de mensagens para você vir. Ai, pastor, não posso vir, tenho compromisso às terças. Você poderia convidar alguém? Que tal você mandar um convite? Ou que tal você trazer alguém com você nessa próxima terça para estar conosco nessa nova série de mensagens, onde nós vamos aprender com personagens bíblicos que também viveram e sobreviveram aos dias difíceis. E no sábado é o dia dos jovens se reunir aqui. Você que é jovem, está na nossa igreja, você não precisa perguntar mais quando tem evento dos jovens, quando tem uma reunião. É todo sábado às 20 horas. Sábado passado o DIP, momento de celebração que eles têm, e sábado agora, pequenos grupos, um momento de comunhão que eles possuem. Então você que é jovem, sábado agora tem uma programação especial para você. E para as mulheres, estamos aí preparando algo, elas estão preparando, no dia 26 de agosto, a última quinta-feira do mês, às 20 horas, o encontro da Rede Mulher. Olha, nós tivemos quinta-feira a Rede Homem aqui, foi algo tremendo, porque eu fiquei muito empolgado com a quantidade de pessoas que responderam ao nosso convite e que estiveram aqui conosco em plena pandemia, que ainda não se finalizou, e a gente teve a oportunidade de cantar, adorar, aprender, a gente se divertiu aqui nesse lugar, e ainda a gente fez uma janta especial para os homens. Então você que veio, que bom que esteve conosco. Você que não veio, terá uma próxima oportunidade, você não pode perder. Mas no dia 26 é o dia das mulheres. Então, papai, é a vez de você ficar com as crianças. Maridão, é a vez de você liberar a mamãe. Encontro das mulheres, vai lá que eu resolvo tudo aqui em casa para você ir tranquila, tá bom? Então, mulheres, dia 26 de agosto, quem estará com vocês ministrando é a Alessandra Palhares, que é da primeira IPI de Londrina, e ela estará aqui trazendo uma palavra especial para as mulheres. E também nós vamos ter o retorno do fruto maduro. Olha aí que legal, os jovens têm atividade, as mulheres têm, os homens acabaram de viver isso. E o fruto maduro, o pessoal que está ali na beira dos 60 anos, um pouco antes e um pouco depois para frente, são convidados a estar aqui.
Então, se você tem um papai ou uma mamãe que está na melhor idade, um vovô e uma vovó, que tal você fazer o obséquio de trazê-lo aqui nesse dia, nessa quinta-feira? Porque vovô e vovó, como criança, não vêm sozinhos na igreja muitas vezes, precisa de uma carona, de um auxílio, ainda mais em tempos de pandemia, não é verdade? Então nos ajude a ministrar o vovô e a vovó, nos ajude a abençoar a melhor idade. Aqueles que podem vir sozinhos, venham. Aqueles que precisam de uma carona, está aí a nossa comunidade, os filhos, as filhas e as pessoas que podem contribuir. Dia 2 de agosto, às 14 horas, o reencontro, depois de um longo tempo, do fruto maduro, a melhor idade sendo ministrada aqui na nossa igreja. E aí a gente só tem sorriso no rosto para distribuir, né? A gente vem aqui, vê os homens, vê as mulheres, vê os jovens, os adolescentes nas quartas-feiras, na ministração, só traz sorriso no coração. É a igreja atuando nas faixas etárias como a gente sempre fez. Mas, para as crianças de maneira especial, atenção vocês que estão aqui, a ministração é domingo de manhã às 10 horas e terça às 20 horas, sala infantil para as crianças. Mas nós temos um desafio online que está sendo lançado agora, o Desafio Solidário. Ele acontece só online e é para crianças de 4 a 11 anos. Não menos que 4, porque precisa de ter um pouquinho mais de consciência, conhecimento, para saber o que está fazendo. O que nós vamos doar? Tempo, doar para fazer e servir alguém, roupas, alimentos e brinquedos, no Desafio Solidário. Cada doação e cada atividade gera pontos. E no final, todos os pontos somados geram prêmios para as crianças que participam. Mas não dá para entrar no meio, não dá para entrar depois que começou. Precisa entrar agora, antes de tudo. Então, o que você precisa fazer? A inscrição. E faz pela secretaria e já ganha 5 pontos. Ganhando os pontos, você vai acumulando depois com seus filhos, com os desafios e as atividades enviadas online, e a gente vai depois poder fazer algo maravilhoso com as crianças de premiação. Mas a nossa proposta é criar nas crianças o senso de generosidade e solidariedade e abençoar a nossa comunidade com recursos a preços acessíveis, onde traz dignidade. Não é um caminhão que vai parar lá num bairro carente e vai distribuir brinquedo para as crianças, que elas vão pegar e depois talvez até jogar fora. É uma atividade onde o pai e a mãe, o vô e a avó vêm aqui no nosso bazar, compra brinquedos novos e seminovos a R$5, R$10, leva para o filho e a filha, embala e presente e entrega. Eu comprei para você. Não foi doado, foi comprado. É óbvio que com a ajuda da nossa comunidade, mas isso traz dignidade, traz valor, e é o que nós queremos devolver a muitas pessoas aqui na nossa cidade. É óbvio que se a gente pegasse o que nós vamos premiar as nossas crianças e convertêssemos em brinquedos para doar, sairia elas por elas. Mas nem as nossas crianças aprenderiam um senso de generosidade e nem as outras receberiam um senso de dignidade. Nós juntamos tudo num pacote e convidamos os papais para nos ajudar nisso, escrevendo seus filhos para participar do Desafio Solidário, tá bom? É até o dia 27 de agosto, prazo final. Depois disso nós não aceitamos mais inscrições e isso é uma regra do nosso desafio, tá ok? E o que mais que a gente tem? A gente tem generosidade dada e ofertada através das suas mãos. E eu quero agradecer a Deus, a você que tem abençoado esse lugar, que tem ofertado, que tem dizimado, você que tem depositado na conta, feito transferências, sem vir à igreja. Dezenas de pessoas fazem isso, há 18 meses distantes da congregação e ainda assim fiéis na contribuição. Nós só temos a louvar e agradecer a Deus. Então, se você hoje veio preparado ou preparado para ofertar ou dizimar, esse é o momento que a gente faz aqui na nossa comunidade. Se você está nos visitando, não fique constrangido, porque esse é um ato entre os membros. Mas se você quer participar, pode participar? Está tudo bem para você? Maravilha! Então você também pode vir à frente e devolver aquilo que Deus colocar no seu coração. Vamos colocar em pé, queridos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua bênção nas mãos que vão ofertar, e que elas sejam, ó Deus, uma semeadura para o teu reino frutificar poderosamente. E aquelas mãos que não podem ofertar, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a prosperar a vida delas, a abençoar e a suprir necessidades das mais básicas, para que o Senhor possa ser honrado também através desses recursos. Assim oramos, e conforme diz a tua palavra, o que tinha demais não sobrou, e o que tinha falta não passou necessidade. Esse é o teu povo sustentando o teu reino e abençoando essa comunidade em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, pode vir à frente e devolver dízimos e ofertas. Tua
te adorando, como faremos por toda a eternidade. Queremos nos prostrar como faremos por toda a eternidade. Nós queremos, Senhor, queremos a Tua presença, vem. Você pode pedir isso, pedir pela presença do Senhor. Não há outro como Ele, não há outro que mereça a sua adoração, a sua exaltação. Só a Ti, Jesus, rendemos glória, rendemos honra. Eu me prostro aos Teus pés, eu me rendo a quem Tu és, me aproximo em temor, atraído por Teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. É o Senhor poderoso, Santo.
Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a igreja declare: Poderoso. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Que há de vir, que há de vir, que há de vir. Glorioso, glorioso, que há de vir, que há de vir, que há de vir. Glorioso, glorioso. Teu nome é exaltado. Oh, que o Senhor encontre em nós adoradores, verdadeiros adoradores, Pai, que tem um coração segundo o teu coração, que tem os lábios santos. Oh, Senhor, nós desejamos a tua presença, desejamos mais do que tudo, porque o Senhor viu em nós o que nem mesmo nós imaginávamos que poderíamos ser. O que seria de nós se não fosse a tua graça, se não fosse a tua presença? Oh, a tua misericórdia que nos sustenta a cada dia. Espírito Santo, faça morada em nós. Vem, Espírito de Deus, venha e flua como um rio. Jesus, obrigada, Pai, por sempre estar conosco. Obrigada pela tua presença gloriosa. Obrigada por olhar para nós, mesmo diante da tua majestade, mesmo diante da tua grandeza. Obrigado por nos amar. Oh, por nos amar. Nós somos gratos, Pai. Te exaltamos. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Só as vozes vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Mais uma vez, só as vozes dizendo isso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo. Senhor Jesus, que a presença do Senhor nos faça reverentes essa noite. Que a convicção que estamos diante da Tua presença nos faça prostrados, quebrantados, para saber que estamos, ó Deus, não num lugar que é construído, mas estamos numa presença que é dada. É a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sim nos faz cheios, plenos, completos. Estar num templo não nos faz cheio, mas estar na presença nos faz plenos e completos da sua presença. E que essa convicção esteja em nós, em nome de Jesus.
Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por nos conduzir à sala do trono, a esse lugar onde nós podemos dizer: Santo, Santo é o Senhor, poderoso, porque não há outro igual a Ele. Você consegue ter essa visão? Você consegue ter essa compreensão? Você consegue enxergar essa grandeza, essa glória de Deus? Eu acredito que muitos de nós temos grande dificuldade de ter uma visão correta, alinhada, própria de Deus, por causa de realmente vivemos num mundo que facilita muito essa destruição da imagem de Deus. Ora, eu particularmente digo para vocês que é muito desafiador, no mundo que nós vivemos, da cultura que nós temos, das experiências que nós absorvemos, ter uma visão precisa, uma visão mais próxima do real, de quem Deus realmente é. Porque essa imagem vem muito deformada, essa imagem vem muito prejudicada, por diversos vieses de contemplação, por diversos ângulos de percepção, que muitas vezes nos comunicam uma trajetória diferente daquilo que Deus quer comunicar à nossa vida e ao nosso coração. Por exemplo, eu tenho certeza que a gente vive num mundo extremamente competitivo, um mundo que vive diante da lei do mérito, do merecimento, do crédito, que vive diante de leis como, por exemplo, da performance, do desempenho, que nós já falamos isso. E tudo isso, de alguma maneira, nós projetamos para Deus. Tudo isso, de alguma maneira, nós reproduzimos. Eu tenho a tendência de transferir para Deus as imagens que para mim fazem sentido na terra e fazer com que a minha percepção de Deus seja endireitada ou seja interpretada a partir disso. Por exemplo, uma menina, uma moça que perdeu seu pai ali aos seus 8 anos, aos 10 anos de idade, e foi privada de um dos relacionamentos mais milagrosos do mundo, que é a experiência da paternidade, o pai e a filha. Hoje ela está nos seus 35, 40, 50 anos, e aí você pergunta para ela: você conhece Deus como pai? Ela vai ter um grande vazio no seu coração, um grande vácuo, porque essa imagem não lhe diz respeito, ela não possui essa referência, mas do contrário, ela possui tantas outras referências que faz com que ela enxergue Deus de uma maneira e de uma percepção que muitas vezes pode ser até mesmo equivocada. Esse é o nosso drama. Nós não temos muitas referências, e as que nós temos, muitas vezes são totalmente negativas, e trazendo para nós um grande peso, um grande fardo que nós carregamos nos nossos ombros. Então eu pergunto para você: você sabe de onde vem a sua fonte de informação da presença de Deus? Pergunto mais uma vez: você sabe de onde vem, ou qual é a fonte de sua informação sobre Deus? Porque a grande verdade é que nós somos tomados de vários meios de comunicação, onde comunicam para nós de alguma maneira de que Deus é isso, Deus é aquilo, mas a grande verdade é que existem pelo menos 2 fontes altamente perigosas que fazem com que eu pense e reflita a imagem de Deus na minha vida, que é pelo menos, primeiro, a religião, e segundo, o mundo. A religião tem a responsabilidade de nos trazer uma imagem exata de Deus, e esse é o grande perigo. A religião já nasceu como uma heresia, a religião já nasceu como uma apóstata, a religião já nasceu como uma maldição. Pastor, mas nós não estamos num templo religioso? Não, nós não estamos num templo religioso. Pastor, mas a igreja presbiteriana não é uma denominação religiosa? Não, ela não é uma denominação religiosa, ela é uma comunidade de fé. Mas então o que é? A palavra religião significa originalmente novamente, ligar novamente. Olha a pretensão da religião, dizer que ela é o caminho para você se conectar a Deus. E o princípio da religião é o seguinte: você oferece algo para apaziguar, agradar a sua divindade, para que a sua divindade se torne favorável e te dê bênçãos e presentes na sua vida. Otto Maduro é um sociólogo latino-americano, ele diz o seguinte: toda religião se baseia no seguinte fundamento: você dá algo para a sua divindade e em troca ela retribui para você o favor. Isso pode ser religião, você vai encontrar isso no espiritismo. Você vai encontrar isso nos terreiros de Umbanda e Candomblé, onde você faz as oferendas para os orixás e eles devem retribuir a você as suas oferendas e aos seus pedidos. Você vai encontrar isso no Islã com Alá, não Alá. Você vai encontrar isso no hinduísmo, com os deuses Ganesh, Shiva, que quanto mais você apazigua, mais incenso você acende, quanto mais oferendas você leva a eles, mais eles se tornam favoráveis para você. Mas você não vai encontrar isso no cristianismo, queridos. Esse é o problema. Nós estamos diante de uma fonte de comunicação de quem Deus é, que é totalmente nociva, a religião. Religião nos faz fazer algo pensando que estamos fazendo para Deus, quando na verdade estamos fazendo para nós mesmos.
O louvor foi para Deus enquanto você cantava aqui? Seu dízimo e sua oferta foi para Deus quando você trouxe aqui? Sua vida foi entregue a Deus enquanto você está nesse lugar ou quando você se batizou? Porque se não foi a Deus, se foi para você, você simplesmente participou de um ato religioso. E esse é o grande problema. Religiosos não frutificam, religiosos não crescem. Pelo contrário, religiosos são doentes, paralisados, são atrofiados na vida e andam corcundos e encurvados diante de um fardo que pesa sobre os seus ombros, porque a religião se baseia na doutrina do mérito. Se você não merecer, Deus não vai te abençoar. Irmãos, com todo respeito, isso eu não vejo nas Escrituras, especialmente na pessoa de Jesus. Nós não vemos. Se você não fizer por onde, Deus não pode fazer nada por você. É a ideia de que eu preciso sempre fazer alguma coisa para que Deus enxergue, fique com orgulho das minhas atividades e minhas atitudes e me retribua com algum presente ou uma bênção especial. Eu pergunto para você, será que isso está certo? O nosso relacionamento com Deus é de pai e filho. Ou seja, quando eu tenho os meus filhos e eles me obedecem porque querem me honrar, querem me respeitar, têm admiração por mim, eu fico cheio de paz, de alegria e de orgulho de ter filhos que chegam a mim com esse tipo de relacionamento. Mas se os meus filhos querem se aproximar de mim apenas para ganhar um celular novo, um videogame novo, ou conseguir comprar alguma coisa da moda, isso não é relacionamento paterno, filial. É baseado em interesse. Então muito da nossa religião, que a gente chama de cristianismo, não é cristianismo, é religião de interesse. É troca, é barganha. Quer um exemplo? Entregar dízimos e ofertas na igreja, para que isso? Ah, pastor, é para repreender o devorador, é para repreender o cortador, porque se eu não der o dízimo, pastor, vai fundir o carro, o motor do meu carro, não vai dar uma colheita boa lá na minha fazenda, pastor, meus filhos vão ficar doentes, eu vou precisar comprar antibiótico, então é melhor dar na igreja do que gastar com o devorador. Irmãos, onde está isso nas Escrituras? Porque isso é senso comum. As pessoas não ofertam para agradar ao Pai no sentido de Pai, obrigado porque o Senhor tem me sustentado, mas ofertam para que o Pai tome as providências para que o meu dinheiro ou seja dobrado, ou seja protegido. Irmãos, oferta, dízimo, que se dá esperando que Deus ou proteja ou dê em dobro, é dízimo e oferta dado pelo viés da religião, e não pelo viés da entrega. E faz toda a diferença. Quem entrega por entrega, desculpe o trocadilho, e quem entrega por barganha ou troca. Faz toda a diferença, é só você olhar para a vida de cada um. E eu pergunto então, de onde vêm as fontes de informação que você tem sobre Deus? Como você enxerga Deus? É o resultado de uma investigação pessoal da Bíblia, é o resultado de um estudo aprofundado, é o resultado de horas dedicadas a uma presença do Espírito Santo, é o resultado de uma experiência profunda e contínua com a Trindade, ou é o resultado de pastores, preletores, motivadores, youtubers e coisas mastigadas e fáceis que o nosso mundo oferece? Bom, a gente precisa se perguntar por que fazemos o que fazemos. Porque senão é liturgia. Levanta a mão, abaixa, senta, traz o dízimo, agora faz, agora canta, agora diga, agora repita. Irmãos, é religião, é mecanicismo. E o Pai está esperando de algo espontâneo da nossa vida que a religião nunca nos deixa oferecer, porque ela tem a doutrina do mérito. Eu tenho que parecer o melhor crente, a melhor pessoa, o melhor cidadão, não porque é o meu dever como um servo de Deus, mas porque eu preciso agradar a esse Deus, porque senão Ele não vai me abençoar. Este é o caminho da doutrina da religião, a doutrina do mérito. Você faz por onde merecer. E no mundo que a gente vive então? Mais ainda. A cultura nossa é uma cultura meritocrática, é uma cultura baseada naquilo que você é merecedor. Quantas vezes você disse essa semana para alguém que, está vendo? Merece estar onde está, merece pagar por isso, merece subir na vida, merece ter uma recompensa. Quantas vezes você usou esse termo? É pecado, pastor? Não estou falando que é pecado. Eu particularmente não acredito que todos tenham as mesmas oportunidades, então a gente não pode dizer que todos têm os mesmos méritos. Mas o que eu estou dizendo é que é uma tradição cultural julgar atividades pelo caminho do merecimento. E o que a gente faz na igreja? Reproduz, transporta, projeta. Então um patrão que exige atitude sua, agora na igreja é o Deus que exige comprometimento seu.
O pai que exige obediência sua, é agora o pai na igreja celestial que exige uma obediência cega e servil sua. Pessoas que esperam que você dê o seu melhor, agora se torna um caminho religioso, onde eu tenho que dar o meu melhor a Deus, porque senão eu vou ficar para trás das outras pessoas, e Deus vai me classificar entre os mais inferiores da igreja. Irmãos, isso não é evangelho, isso é tradição. Então nós temos duas fontes que nós bebemos diariamente, que são extremamente danosas para a nossa percepção de quem Deus é, que roubam a nossa intimidade, que roubam a nossa espontaneidade, que faz a gente robozinho de igreja, que faz a gente reprodutores de mensagens ouvidas, que não faz a gente seres autônomos, que tem espontaneidade com o Espírito Santo, mas que faz gente que age de acordo com a cartilha e obedece regras sem se perguntar o porquê. Essas duas fontes, mundo e religião, conspiram para trazer a mensagem do mérito, do crédito e da performance. E aí nós estamos com um grande problema, um seríssimo problema, porque toda religião se baseia na lei da troca e da performance com a sua divindade, mas o cristianismo não. Porque para o cristianismo, o relacionamento com Deus se baseia na bondade que Ele tem comigo e na sua misericórdia, e não no mérito e na performance. Agora a gente está com um sério problema. Porque quando você vem oferecer algo para Deus, dizendo assim: olha Deus, o que eu fiz, eu não mereço uma estrelinha, Senhor, eu não mereço uma recompensa, Senhor. Deus diz: não, você não merece não. Mas Deus, olha só o que eu acabei de entregar aqui na frente da igreja, nunca fiz isso na minha vida, tirar dinheiro da minha carteira e dar para uma igreja. Você também não merece não. Mas Deus, olha só, eu parei de beber, agora eu quero minha família de volta. Você ainda não merece não. Irmãos, nós nunca mereceremos. Escreva o que eu estou dizendo. A palavra nunca é verdade, porque está escrito em Isaías capítulo 61, que as nossas obras de justiça são como para Deus, como vestes menstruais. Pensa num dia que você acertou em tudo. Não, pensa num dia que você acordou, preparou o café da manhã, fez lá, a esposa te agradeceu, falou que maravilha, deu um beijo bem bonito na sua boca, e falou: você é o meu marido, você é o meu amor. Você pegou os filhos, levou na escola, né? Chegou no horário na escola com os filhos, chegou no trabalho, respeitou, puxou a cadeira, abriu a porta, ajudou a pessoas de portadores de necessidades especiais a entrar no prédio, ajudou até a velhinha a atravessar a rua. Velhinha não, desculpe, uma pessoa na melhor idade atravessou a rua. Irmãos, não teve uma que você deu fora. O palavrão veio na sua garganta, a hora que o cara fechou ali no seu cruzamento, você: abençoado, Deus te abençoe, porque hoje eu não vou cair no laço. Pensa no dia que foi assim, dava para ser arrebatado e ir para o céu sem bater em nuvem, assim, a coisa linda. Aí Deus olha para você e fala: ainda cheira veste menstrual. Já parou para pensar nisso? Como que a gente quer dignificar a nossa vida diante de Deus com coisas, irmãos? Levando sopão, fazendo boas obras, sendo um bom marido, uma boa esposa, realizando nossos compromissos como cidadãos. Onde que a gente vai comprar a dignidade que temos diante de Deus? É impossível, porque o melhor de nós ainda cheira mal. O melhor de nós ainda é intolerável para Deus. Por isso que eu pergunto para você: como lidar com um problema como esse? Relacionamento com Deus não é mérito, relacionamento com Deus é misericórdia. E Deus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Eu quero misericórdia e não atos e obras de bondade. Eu quero que você sinta a misericórdia, viva a misericórdia. Então isso faz muito sentido. Faz muito sentido, tanto que Deus dá nojo nele religião. Irmãos, eu não estou falando da minha cabeça. Não é aqui que eu acordei hoje, mal-humorado, eu vi a placa da igreja e falei: nossa, isso aqui é tudo tradição, isso aqui é tudo religião. Não, irmãos, isso aqui é resultado de anos de meditação e reflexão e de palavra. A palavra de Deus diz em Miqueias capítulo 5, Deus fala para o povo de Israel: afasta de mim o barulho dos seus cânticos, porque eu já não ouço. Tira de mim o entoar das suas liras, porque elas estão me causando nojo. Eu estou a ponto de vomitar o que vocês têm me oferecido. Por quê? Porque vocês desprezaram o conhecimento de Deus. Estava todo mundo lá batendo atabaque, irmãos. Estava todo mundo lá tocando violão. Estava todo mundo lá fazendo percussão. Estava todo mundo lá fazendo coreografia espiritual. E Deus diz assim:
eu não estou nisso não. Isso é um temor tão grande, porque às vezes a gente tenta comprar o favor de Deus pelo nosso mérito, e isso é impossível pelas Escrituras. Isso é nojento para Deus. Deus tem asco, ânsia, quando eu vou para Ele com o melhor de mim, dizendo, agora é contigo me abençoar, porque eu já fiz a minha parte. Deus não trata assim com a gente, irmãos. Tanto é que os fariseus na Bíblia é a classe mais religiosa que Jesus encontrou. Representava a classe tradição, a classe doutrinada, a classe mérito. Para eles eram os mais santos, os mais cheirosos, os mais bonitinhos de Deus, porque eles obedeciam todas as regras e as 648 regras que estavam no Talmud, que era o livro das leis e ordenanças do povo judeu. Os fariseus se orgulhavam da sua própria religiosidade. Aí Jesus olha para eles e diz o seguinte, olha, eu me dou bem com as prostitutas, eu me dou bem com os cobradores de impostos, eu almoço na casa deles. E na última vez eu fui na casa do Lucas, e o Lucas acabou chamando até mesmo umas meretrizes que eram lá da região, do bairro, e foram lá almoçar também. Lá não tinha apenas o Lucas, tinha leprosos também que foram convidados, toda a marginalidade, tinha também as pessoas mais toscas do mundo, estava tudo lá, tudo reunida. Jesus não tinha problema, gente, com pessoas do baixo poder aquisitivo, com pessoas de baixa moralidade, com pessoas rejeitadas, com leprosos. Deus não tinha problema com ninguém, mas quando chegava um fariseu, Jesus não aguentava. Ele tinha que expor a indignação dele de dizer, peraí. Em Mateus capítulo 23, versículo 4, Jesus diz assim, olha só, tome cuidado com os fariseus, porque eles falam muitas coisas, atam pesados julgos sobre as pessoas, e nem com um dedo eles são capazes de levantar. Sabe aquele povo que joga um monte de coisa sobre os ombros e fala, não, agora o problema é seu? Esses eram os fariseus. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não esquece, você não pode fazer xixi com a porta aberta, tá bom? Não esquece de lavar o copo 3 vezes antes de beber. Olha, não esqueça de que no sábado você não pode fazer uma caminhada mais do que 5 metros. Olha, não esqueça. Para eles era tudo assim. Agora, Jesus olha e fala o seguinte, eles colocaram fardos e cargas e mais cargas sobre as pessoas, e eles mesmos não conseguem carregar, e nem ajudam os outros a carregarem. Jugo farisaico é jugo religioso. Agora você vai entender o porquê que Jesus é tão firme, tão real contra essa realidade religiosa. Isso traz tanto problema no Novo Testamento com Jesus e os fariseus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, você conhece aquela linda palavra de Jesus, não conhece? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavra bonita, a gente escreve no caminhão, tem gente que faz uma camiseta com essa frase. Tem gente que faz um poema com ela até música. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Nívia Soares, linda a música dela. Mas essa passagem bíblica não tem a ver com um convite amoroso apenas. Você quer ver do que se trata? Lembra a palavra que eu usei para você para falar contra os fariseus? Jesus chamou de jugo dos fariseus. Olha o que Jesus diz em Mateus 11, 28. Agora você vai ler comigo. Venham a mim, todos vocês que estão cheios de cargas, que estão cansados de tantas coisas, e eu lhes darei descanso. Agora preste atenção. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus está fazendo referência aqui, irmãos. Tem outro jugo. E que jugo é esse, irmãos? E irmãs, se incluam também nisso. Que jugo é esse? Religioso, farisaico, hipócrita. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, sepulcro caiado. Jesus chamou-os de raça, João Batista os chamou de raça de víboras. Então não é povo da boa não, viu gente? Não é uma boa referência na Bíblia não. E Jesus fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o jugo fariseu deixa vocês cansados e sobrecarregados. E aprendam de mim, não aprendam desses charlatões, não aprendam desses mentirosos, não aprendam desses beldroegas. Esses camaradas não têm nada a oferecer. E eu, então, que sou manso e humilde de coração, ali em mim vocês encontrarão descanso, alívio para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é que Jesus não tem jugo, irmãos, não é que Jesus não tem compromisso, não é que andar com Jesus e a gente se vê longe de qualquer doutrinação, é que o jugo de Jesus é suave quando comparado à religiosidade podre que os fariseus têm para oferecer e que tem muito ainda para nos dar. Por isso a palavra para você essa noite é aliviando a bagagem da religiosidade.
Porque nós temos a tendência, irmãos, de sermos muito, muito religiosos. O religioso, ele não consegue viver sem regras. Ele precisa de fronteiras, de limites. Pastor, posso beber? Pastor, posso fazer tatuagem? Pastor, posso transar com a namorada? Ele precisa de não, porque a sua consciência ainda está cauterizada. Agora eu digo para você, irmãos, o que seria melhor? A pessoa entender pela consciência própria de que nenhuma dessas coisas citadas anteriormente vão fazer bem para a sua vida pessoal, ou ela precisa de um não pastoral, de uma doutrina escrita para ela não fazer o que é errado. O cristianismo, irmãos, ele é a comunidade, ou ele é a doutrina da consciência. O cristianismo fez uma coisa que nenhuma religião do mundo fez: tirar das pessoas a obrigação e transferir para a consciência. Toda religião, o relacionamento é dado por senso de obrigação. No cristianismo é por senso de consciência. Você já ficou com uma situação lá no seu casamento, com a sua esposa, uma conversa da cozinha e tal, você queria uma coisa, ela queria outra e tal, e aí terminou a conversa desse jeito, ela olhou para você e falou assim: faz o que a tua consciência mandar. Já teve essa experiência? Não é ruim? Não era melhor que ela falasse, não faça, ou faça? Mas quando ela fala, faça o que a sua consciência mandar, diz respeito, leve em consideração nosso amor, nossa cumplicidade, nosso casamento, nossa história, leve em consideração tudo isso, não apenas o meu não, o meu sim. Irmãos, isso é Deus, isso é evangelho. Dizer um não é muito fácil aqui de cima. Não beba, não fume, não vá para a cama, é muito fácil, irmãos. O problema é que o cristianismo fala assim: como é que está a sua consciência? Leve em consideração o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Leve em consideração todo o cuidado e bondade de Deus sobre a sua vida. Leve em consideração todo o amor e a perseguição amorosa de Deus no seu coração. Leve em consideração tudo isso e tome sua decisão. É bem mais fácil ouvir um não. Por isso que a gente gosta de ser religioso, porque religião tem não e tem sim, mas não tem consciência. E o cristianismo nos chama a essa relação tão pessoal com Deus, onde o Espírito Santo me orienta intimamente a não colocar aquela porcaria na minha boca, a não me relacionar com aquele traste, a me afastar daquelas más companhias, a não marcar o meu corpo com uma marca que eu possa futuramente me arrepender, a não fazer bobagem com a minha vida. O Espírito Santo, aí, irmãos, aí é delícia. Isso é Deus, isso é igreja, isso é evangelho. Isso não é oba-oba, isso não é comunidade terapêutica evangélica, é comunidade de fé, irmãos. Onde a fé opera é onde a gente cresce em intimidade com Deus. Por isso que eu pergunto para você essa noite: de onde vem a tua informação sobre Deus? Porque se vem da religião do mundo, a gente está com um grande problema aqui. E Jesus já se opôs a isso e disse que a religião é um fardo na nossa vida. Como resolver isso? Como é que a gente sai daqui? Mas também não sei, irmãos. Agora a gente vai orar, pedir a Deus direção e voltar domingo que vem. Bom, como a gente está trabalhando no Salmo 23, o Salmo 23 é totalmente relacional, porque começa com figuras que se relacionam entre si. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor de seu nome. Olha, relacionamento puro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É relacional. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está ali bem pertinho de mim, me protegendo, me livrando, me ensinando. Como Jesus diz, aprendam de mim. Unge, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. Sou aceito diante do Senhor, sou querido diante de Deus, sou digno diante de Deus quando eu estou na presença dEle. E o meu cálice se transborda. Ótimo. O Salmo 23 trabalhou até aqui só relacionamento, e aí ele finaliza no versículo 6, com a cura e a terapia para a nossa alma, para que a gente nunca mais caia no conflito da religião. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Vou repetir de novo: certamente, sem dúvida alguma, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E o Salmo 23. Terapia, remédio, antídoto para a nossa religiosidade fria, vazia, que nos faz mecânicos em nosso relacionamento com Deus. Primeira coisa que o remédio faz na nossa vida é que a religião nos gera dúvidas sobre quem somos em Deus. E o relacionamento com Deus nos traz certezas e segurança. Irmãos, a gente nem sempre está espiritual, não é verdade?
Nem sempre a gente acorda com aquela vontade de orar e de ser crente. Tem dias que as coisas estão bem difíceis, não estão? Mas nem por causa disso Deus deixou de te amar, nem por causa disso Deus deixou de te acompanhar. Certamente, nós somos variáveis, nós somos vulneráveis, nós somos oscilantes. Deus não, irmãos. Não caia no erro de basear os seus sentimentos na fidelidade de Deus. Porque hoje você não está bem, acha que Deus não se importa com você. Porque acha que você não está no melhor dos seus dias, acha que Deus está de bico com você, usando um termo mais popular. Não caia no erro de basear os seus sentimentos no caráter de Deus, porque Tiago 1,17 diz assim: o meu Deus, o nosso Deus, a quem servimos, não há variação e nem sombra de mudança. Deus não muda. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus mostra que Deus é estável, Ele não oscila, Ele não muda quando você está diferente, Ele não muda quando você não atende aos padrões, Ele não muda, Ele é o mesmo. Por isso que o Salmo 23 fala: certamente, seguramente, você é amada por Deus, você é querido por Deus, você é filha e filho de Deus. Certamente Deus tem um plano para você, certamente Ele tem o melhor para você. O que a religião faz? Será? Eu sei o que você fez o verão passado. Olha só o que você fez. Olha o que você fez essa semana, olha onde você estava essa tarde, olha o que você falou na mesa do almoço. O quê? Você quer ainda alguma coisa de Deus? A religião sempre diz: olha lá, hein? Você lembra o que o diabo faz com Jesus na tentação do deserto? Se tu és o filho de Deus, dúvida. A religião ama isso, por isso que a religião está a serviço de Satanás, porque ela gera dúvida onde deveria haver só confiança. O meu Deus me traz a certeza e a segurança de que eu posso estar vivendo privação, mas todas as minhas necessidades estão seguras nele. O meu Deus traz a certeza de que eu posso estar sofrendo e tendo dias difíceis, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fé, relacionamento com Deus traz confiança, religião traz dúvida. Então eu pergunto: você tem mais dúvidas ou mais confiança na sua vida com Deus? Mais incertezas ou mais seguranças? Talvez a resposta que você der vai te colocar do lado da balança, onde você é mais religioso ou você é mais discípulo de Jesus. Certamente bondade e misericórdia, duas palavras lindas na Bíblia. Rapidamente, bondade porque a gente é frágil, e só a bondade de Deus para sustentar. Deus nos sustenta porque Ele é bom. Agora, misericórdia porque a gente precisa de perdão dos pecados. Bondade porque você não é ninguém, eu não sou nada sem Deus, e Deus é bom. Eu provei, eu vivi, tu és bom, nós cantamos agora há pouco. É isso que sustenta a nossa vida. A gente não tem condição de nada, é a bondade de Deus, porque a gente é frágil e pequeno. Agora, bondade e misericórdia, você é um pecador, deixa eu usar uma palavra mais bonita, inveterado. É um pecador, como eu. E nós precisamos de misericórdia, irmãos. Senão a gente não comparece diante da Assembleia Santa de Deus, porque lá só entra santo. E é a misericórdia que nos sustenta. Agora é tão bonito isso, porque bondade e misericórdia é uma escolta para a sua vida. São guardas para o seu coração. Sabe qual é a tradução ou a interpretação desses dois termos? Lembra que o Salmo 23 é salmo de pastor para ovelha. Então a figura aqui tem duas interpretações possíveis. Primeiro, naqueles tempos bíblicos, era comum que uma pessoa da alta sociedade recebesse um visitante na sua casa, e quando o visitante fosse embora, ele mandava uma escolta até a cidade de onde ele veio junto, para garantir que ele chegaria em segurança. Por exemplo, eu sou uma pessoa bem-sucedida da sociedade, recebi uma visita de Ibiporã. Aí você vem na minha casa, a gente conversa, eu falo: Deus abençoe, até semana que vem. Aí você sai da minha casa e eu falo: peraí. Bondade e misericórdia vão te seguir até Ibiporã. Calma aí que você vai em segurança até o seu lugar. Era comum, era um ato de anfitrião, para quê? Naqueles tempos onde a insegurança era grande, onde tinha muitos assaltos, muitas feras no campo também, garantisse que alguém acompanhasse o visitante ilustre até o seu destino. Davi tem essa imagem, que nós não temos. A gente não costuma fazer isso, a não ser com algumas pessoas extremamente frágeis, que a gente vai até na porta da casa para que ela possa entrar em segurança. Mas a grande verdade é que Davi tem em mente: peraí. Esse Deus relacional, Ele traz bondade e misericórdia para me escoltar.
para me acompanhar em segurança. Irmãos, quando a gente estiver em privação, dificuldade, bondade. Quando eu estiver em pecado, na miséria, misericórdia. Quando eu estiver em misericórdia, bondade. Quando eu estiver na bondade, misericórdia. A balança equilibra, irmãos. A balança sustenta. Porque Deus manda uma escolta celestial para proteger você, dizendo: você precisa de amor? Eu sou amor porque eu sou bondade na sua vida. Você precisa de perdão porque pisou na bola? Eu sou perdão porque eu sou misericórdia na sua vida. Bondade e misericórdia te guia, te movimenta. Agora, que mesquinho você querer fazer barganhas com Deus que já deu tudo para você. Querer fazer troca com Deus que já deu tudo. Imagina só que o meu filho chega para mim e fala: pai, eu quero agora lavar o carro para o senhor. Eu falo: beleza, filho, vai lá, lava o carro para o pai. Aí ele vai lá: pai, agora eu quero limpar o quintal. Beleza, filho, limpa o quintal. Pai, eu quero cortar a grama. Beleza. Aí chega no final do dia, ele está esgotado de tanto ter feito tarefa em casa, tantas coisas que ele fez para mim. Aí ele vem para mim e fala assim: pai, eu fiz tudo isso porque eu queria algo em troca. Aí eu falo para ele assim: peraí, filho, você não disse nada disso, vamos conversar certo esse negócio. Eu falo: não, pai, eu não fiz. Olha, eu cortei a grama, lavei o carro, limpei o quintal, organizei as coisas, limpei até meu quarto, mas eu queria uma coisa em troca. E eu falo para ele: o que você queria, filho? Ele fala: na verdade eu queria 3 coisas, pai. Mas está piorando a coisa. O que você quer, filho? Fala de uma vez. Ele fala assim para mim: eu quero comida, morar aqui nessa casa e roupa para mim vestir, para eu vestir. Aí eu olho para ele e falo assim: você está louco? Você já tem tudo isso, meu filho. Você não devia fazer isso pedindo para mim te dar isso, mas devia fazer isso porque você já tem isso. Você entendeu? Você conseguiu compreender a profundidade do que é viver com Cristo e não na religião? Você não serve a Deus para Ele te dar alguma coisa. Você serve porque Ele já te deu. Você é filha, você é filho. Você já tem as garantias. Você já tem a escolta armada celestial para dizer bondade, misericórdia, bondade, misericórdia. Você não serve para trocar. Você serve porque você já foi amado. Essa é a realidade da vida que alivia todo o fardo, todo o peso dos ombros. O nosso problema é que a gente conhece tão pouco de Jesus e tanto da religião, que fica até difícil a gente entender, porque isso é tão revolucionário, não é verdade? Você sempre aprendeu que tem que fazer alguma coisa para Deus se agradar de você. E agora você está aprendendo que você tem que fazer alguma coisa porque Deus já se agradou de você. Porque Ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu em seu lugar. Ele já disse que você é digna. Ele já disse que você é merecedor, não pelo que você faz, mas porque Ele fez. E Ele já entregou tudo para você naquela cruz. Bondade e misericórdia, está aí. Você não precisa trabalhar para ter. Você recebe de graça. Daqui a pouco a gente vai cantar. Pois o amor não se compra nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Isso é evangelho. Agora, a cerejinha do bolo, para você não ir embora com essa cara olhando para mim e falar: pastor, o que eu vou fazer com isso aqui agora, hein? Me seguirão todos os dias. A religião sempre mostra um Deus que permanece no lugar que Ele está, e a gente tem que ir atrás dele. Você tem que dar o seu jeito, você tem que ir atrás de Deus, porque a religião sempre mostra: Deus está lá e você tem que ir atrás dele. Agora o Salmo 23 fala de um Deus que me persegue. Irmãos, Ele me persegue. Ele vem atrás de mim para me cobrir com as suas bênçãos. Você já viu a escolta de um caminhão de valor, alguma coisa? Vai um batedor na frente e vai um batedor atrás, guiando o caminho e protegendo. Deus manda os batedores celestiais para guiar o caminho e fala assim: eu vou te perseguindo, eu vou atrás de você, eu estou sempre perseguindo você com o meu amor, com a minha bondade. Me seguirão. A religião mostra um Deus parado, o evangelho mostra um Deus em movimento. Irmãos, quando eu olho para a minha história, eu sempre vejo um Deus que me perseguiu. Ele sempre me perseguiu, irmãos. Quando eu nasci, Ele estava lá me perseguindo com sua bondade e a sua misericórdia. Quando eu me tornei uma criança, Ele estava lá me perseguindo com bondade e misericórdia. Quando eu tive uma cirurgia às pressas para realizar diante de um acidente que eu tive num campo de futebol,
Ele estava lá naquela sala de cirurgia, me perseguindo com bondade e misericórdia. Quando eu entrei naquela sala para ouvir pela primeira vez o Evangelho da salvação, Jesus me perseguia com bondade e misericórdia. E desde 2000, há 21 anos atrás, eu percebo que Ele tinha me perseguido. Desde 2000 eu consigo ver suas digitais, eu consigo ouvir os seus barulhos, eu consigo ouvir os seus sinais de que Ele continua me perseguindo. Mas antes de 2000 eu era cego, eu não enxergava, e talvez você esteja na mesma situação. Você não consegue enxergar o Deus que te persegue. Você diz: Deus me desamparou, Deus não sabe nada sobre mim, eu não mereço Deus, eu não tenho nada para oferecer, eu tenho vergonha de estar na igreja. Você tem muitos motivos para dizer que Deus não está nem aí para você, mas eu lhe garanto, Ele ainda continua te perseguindo. Quando você estava na cama errada, Ele estava te perseguindo, dizendo: volta para mim. Quando estava na mesa errada, Ele disse: volta para mim, eu estou aqui. Quando você estava com as pessoas erradas, Ele perseguia você. Quando você fez as escolhas erradas, Ele ainda te perseguia. Só basta você perceber, só basta você entender e reconhecer as digitais e os sinais de um Deus que não espera você ir até Ele, mas que vai até você. Então a religião vai dizer que você tem que ir até Deus. Eu digo, pelo Evangelho de Jesus e em nome de Jesus, com muito temor, Deus já veio ao seu favor. Agora é hora de você fazer a sua parte e só reconhecer. Remova todo o entulho, remova toda a sujeira que ficou de religião e cultura e mundanismo. Remova tudo e diga: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Quem é o Senhor de verdade? Eu quero saber qual é a medida do seu amor para mim. Eu quero me lançar nisso, porque relacionamento com Deus não se trata de mérito ou performance, mas de bondade e misericórdia. Por isso que Jesus tombou a mesa dos cambistas, chamou fariseu de sepulcro caiado, chamou fariseu de hipócrita, porque Deus não suporta a religião. Religião distorce a imagem de Deus, traz um peso desnecessário aos nossos ombros, mas conhecer Jesus nos liberta de tudo isso e nos traz paz ao nosso coração. O seu desafio, o meu desafio, é continuar diante de tantos aparatos religiosos, como templo, denominação, pastor e louvor, recursos, tantos recursos, é continuar escolhendo andar próximo de Jesus. Para que isso, templo, denominação, pastor e louvor, não desvie os seus olhos para mandar uma mensagem para você, única e exclusiva de quem Deus é. Descubra por você. Invista tempo, Bíblia e o seu coração a descobrir quem Deus é e não o que falam sobre Ele. Porque o que falam sobre Ele é religião e o que Ele é intimidade. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar juntos. Quero convidar você a fazer isso enquanto a equipe de louvor vem à frente. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. E que presença santa, reverente que nós nos posicionamos. Pai, falar da Sua palavra aqui nesse momento é com temor e tremor, porque é uma palavra que nos desafia a enxergar o Senhor muito além do que temos visto, muito além do que vivemos. Por isso, Pai, sejam pessoas de longa data nessa igreja, ou sejam pessoas que entraram pela primeira vez nesse lugar, nós queremos conhecer Jesus. Remova os obstáculos, remova as mentiras que compramos, os enganos, ó Deus, que adquirimos na caminhada, porque nós queremos conhecer Jesus, um relacionamento pessoal, o filho que faz para o Pai porque já o ama, não porque quer mais, não porque quer merecer, mas um filho que já tem tudo e sabe: eu tenho tudo, agora eu posso dar, eu posso oferecer mais a Ele. Senhor, nos ajude a buscar ao Senhor, não baseados em nossa perspectiva mundana, mas baseados no relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E que nossa comunidade entenda pelo menos uma vez de que amor não se compra, nem se merece, não o seu, mas o amor se ganha e se recebe pela cruz do Calvário. E que nesse amor, essa mulher que entrou aqui duvidando da sua vida, possa se sentir amada pelo Senhor. Esse homem que entrou aqui achando que ele não é merecedor, que ele saiba que ele não é mesmo, mas que por Jesus ele se torna digno. Esse jovem que entrou aqui cheio de dúvidas e incertezas a respeito do seu caráter, mostra para ele que ali a sua bondade e misericórdia continuam perseguindo. Persegue-nos, Pai, persegue-nos essa noite e nos leve a conhecer mais de Jesus. Em nome de Jesus, vamos cantar, irmãos, vamos declarar isso em nome de Jesus.
A humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Vamos declarar isso bem forte, que nós queremos esse Deus que nos encontra. E aquela cruz nos trouxe de volta. Colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Ele não se agrada de sacrifícios, Ele se agrada de corações, de vidas. O amor não se compra, nem se merece. Jesus não é uma religião, Jesus é o amor. Jesus é uma pessoa. Ele disse que aquele que me conhecer tem a vida eterna. Ele disse que aquele que me conhecer tem a vida. Então queira isso, então declare isso. Vamos dizer juntos: nós queremos, Senhor, nós queremos te conhecer. Remova o entulho, remova a sujeira. Nós queremos ir além e te ver. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O teu amado, o nosso amado, Ele é o mais lindo, porque nos ama de uma maneira tremenda. Quem contou uma mentira para você de que você não é amada? Eu não sei quem contou uma mentira para você que diz que você não é digno. Mas a cruz do Calvário te torna amada. A cruz do Calvário te torna digno. A cruz do Calvário te torna herdeiro de todas as bênçãos que estão na casa do Pai. Você não precisa mais procurar por elas. Você precisa Você precisa procurar por Ele. Filha, escute isso. Você está procurando na casa do Pai. Você está procurando as coisas da casa do Pai. Filho, escute. Você está procurando coisas da casa do Pai. Você não está procurando o Pai. Procure o Pai. Ache o Pai e você encontrará a bênção, a vida, a graça, a misericórdia, a bondade. Deixe de buscar as coisas do Pai. Busque o Pai. Encontre o Pai. Essa palavra é para você. Ele é o Yeshua. Ele é a sua salvação. Ele é o seu libertador. Receba essa palavra. Busque o Pai. Encontre o Pai. Encontre o Pai. Aleluia. 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 Oh, irmão, essa palavra é para você. Então se aproprie dela e declare: sim, Jesus, eu recebo. Yeshua. Yeshua.
Aleluia. Oh Deus, move sobre nós. Move sobre nós, Senhor. Quebra o espírito de religiosidade desse povo. Quebra a religião do nosso meio, Deus. Yeshua, Yeshua, eu peço a tua presença. O teu jugo é suave. Aleluia. Sobre nós, Senhor. Aleluia. Oh, meu amado. Oh, Jesus. Agora, Pai, nos desperte para isso, e que a Tua presença nos conduza a uma intimidade para além desse templo, além dessa construção e para além desse movimento, uma intimidade que nos leve até a Tua presença e o Teu altar, em nome de Jesus. Deus abençoe você, e essa semana você tem escolhas para fazer, entre ser servo e escravo da religião, ou ser servo e um servo dedicado a Jesus. Deus abençoe, uma boa semana para você, em nome de Jesus.